Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, estamos apenas a 3 dias do ano novo. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o ano novo acabou de começar, faz apenas 3 dias aí, estamos hoje no dia 3 de janeiro de 2020. E o ano mal começou e já começou daquele jeito, infelizmente da forma mais negativa possível. Houve agora um ataque dos Estados Unidos ao Irã. E eu não vou nem falar nada agora nesse momento, porque é praticamente impossível você falar qualquer coisa a mais aqui na plataforma. Até dar esse tipo de notícia, eles não querem que a gente fale. Fazer o povo pensar não é uma boa ideia para o sistema. Então está sendo super restrito você dar esse tipo de notícia aqui. Então eu vou falar a matéria que a mídia mesmo está falando sobre o que aconteceu, o ataque. É claro que eu vou resumir aqui, mas então a gente vai ver essa matéria que está lá no G1 e em vários portais de notícias. Vamos lá conferir juntos agora. Bombardeio ordenado por Trump tira a vida do principal general iraniano. O nome do camarada é esse aí, completamente difícil de pronunciar. Ele era um dos homens mais poderosos do Irã. O ataque em Bagdá também tirou a vida de Abu Munhad, chefe de milícia iraquiana apoiada pelos iranianos. O chefe da guarda revolucionária do Irã é um dos homens mais poderosos do país e perdeu a vida em um ataque aéreo dos Estados Unidos nesta quinta-feira, dia 2, em Bagdá. O Pentágono confirmou o bombardeio e disse que a ordem partiu do presidente Donald Trump. Em nota, o órgão culpou Soleimani por perdas de americanos no Oriente Médio e afirmou que o objetivo foi deter planos de futuros ataques iranianos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou uma bandeira americana em uma rede social e ele não falou sobre o episódio. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou também em uma rede social que o falecimento de Soleimani é um ato lamentável dos Estados Unidos, extremamente perigoso em uma escalada tola. O bombardeio ocorreu no aeroporto internacional de Bagdá. Sabe-se que também pelo menos mais 5 pessoas também se foram dessa para uma pior. Um porta-voz da milícia iraquiana também culpou Israel pelas perdas. Até agora o governo de Israel não se pronunciou. Com isso aumentou ainda mais a tensão entre Estados Unidos e Irã. Bom, agora que você já está ciente dos fatos, do que aconteceu, e você vai ver mais detalhes na própria mídia. Essa matéria mesmo do G1, ela continua explicando que os Estados Unidos teve razão, porque eles já tinham atacado eles antes, e BBB bababá. Só que eu não tô aqui para dizer quem é certo e quem é errado. Se acontece uma coisa na nossa rua e você vê na mídia totalmente distorcido, imagine uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo. Então a gente nunca pode esperar ouvir 100% a verdade vindo da mídia. A gente tem que tentar entender os fatos. E para entender os fatos, eu queria dizer aqui muita coisa para vocês, mas eu não posso. A plataforma não permite, principalmente quando é esse tipo de assunto. Então eu preciso fazer você pensar e apresentar os fatos que me faz pensar como eu penso, tá certo? Olha só, esse ataque aconteceu, não quero saber quem tá certo, mas esse ataque acontece justamente quando o Irã faz uma grande descoberta de petróleo. Eu vou mostrar para você que isso aconteceu agora em novembro de 2019 e tenho certeza que você vai começar a entender o que de fato acontece. Então vou ler a matéria e já a gente volta para o raciocínio final. Irã anuncia descoberta de imenso campo de petróleo. O presidente diz que o campo no sul iraniano pode produzir mais de 50 bilhões de barris e aumentar em 1/3 as reservas do país, quarto maior produtor mundial. A matéria era de 10 de 11 de 2019. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou no domingo, dia 10 de novembro, a descoberta de um novo campo de petróleo no sul do país, com mais de 50 bilhões de barris de óleo bruto. O achado pode aumentar em 1/3 o tamanho das reservas comprovadas de petróleo do país persa. O anúncio de Rouhani é feito no momento em que o Irã se vê pressionado pelas sanções americanas, depois de os Estados Unidos terem abandonado no ano passado o acordo nuclear antes firmado com potências mundiais. Rouhani fez um anúncio em um discurso na cidade desértica de Yazd e explicou que o campo está localizado no sul do Irã, em uma cidade que é o centro da indústria petrolífera nacional. Segundo ele, mais de 53 bilhões de barris seriam adicionados às reservas comprovadas do Irã, atualmente em cerca de 150 bilhões. Na palavra dele, estou dizendo à Casa Branca que nos dias em que você sancionou a venda de petróleo iraniano, os trabalhadores e engenheiros do país foram capazes de descobrir 53 bilhões de barris de petróleo, afirmou Rouhani, segundo a agência semi-oficial de notícias Fars. As reservas de petróleo referem-se ao petróleo bruto, economicamente viável para extração. Os números podem variar muito de país para país devido às diferenças de critério, embora continue a ser uma medida de comparação entre outros produtores de petróleo. O Irã tem atualmente o quarto maior depósito comprovado no mundo de petróleo bruto e as segundas maiores jazidas de gás natural do planeta. Ele compartilha um enorme campo offshore no Golfo Pérsico com o Catar.
O novo campo petrolífero poderá tornar-se o segundo maior campo do Irã, o maior, com 65 bilhões de barris, ficando em Ahvaz. O campo é de 2.400 km², com um depósito a cerca de 80 metros de profundidade. De acordo com cálculos das organizações dos países exportadores de petróleo, OPEP, cerca de 100 milhões de barris de petróleo são necessários em todo o mundo por dia. Um barril, à medida padrão da indústria, contém 159 litros de petróleo. O cartel de petróleo estima que a demanda aumentará em cerca de 12% até 2040. Desde os Estados Unidos se retirarem do acordo nuclear de 2015, os outros países envolvidos, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, têm lutado para salvá-lo, mas eles ainda não conseguiram oferecer meios que o Irã venda seu petróleo no exterior. Então, meu caro irmão, agora que você sabe o que realmente aconteceu, você viu que é de fato uma das maiores descobertas dos últimos tempos, e acontece um ataque. É incrível que as pessoas vão ficar nesse jogo, como sempre, que isso faz parte do sistema. O sistema coloca as coisas dessa maneira que as pessoas tomem partido. Elas jamais vão saber a verdade plena, porque tudo que é notícia nos vem através dos veículos de comunicação que são controlados por eles. Então cada um dá a sua versão. Você já viu alguma pessoa fazer algo errado e vir dizer: olha, eu realmente estava errado e fiz assim, assim, assim? Você não vê isso acontecer. Cada um é o herói da sua própria história. Não é assim que acontece? Então, da mesma maneira, acontece aí. Agora, se você for uma pessoa inteligente, se você começar a pensar fora da caixinha, se você raciocina em cima dos fatos e não do raciocínio dos outros, você vai perceber que sempre que os Estados Unidos está envolvido em alguma treta dessa, tem sempre alguma riqueza envolvida, principalmente petróleo. Então, meu caro irmão, eu gostaria muito que as pessoas raciocinassem em cima dessas coisas. Será que é sempre coincidência? Será que os caras são sempre os mocinhos da história? Eu fiz um documentário aqui, mas foi banido na hora. Eu acho que passou 3 dias no ar. Que eu mostrava com quantos países ao longo da história os Estados Unidos já tretou. Não posso nem falar o nome, tá vendo que eu tô usando treta? Quantos países os Estados Unidos já tretou? E cada um dos países, certo ou errado, não entro nesse mérito, que eu não tô lá acompanhando os caras de perto pra saber. Eu sou igual a vocês, recebo a notícia através dos veículos de comunicação e tento raciocinar em cima. Mas percebendo que cada país que eles tretaram ao longo da sua história de existência, sempre são países que estão se opondo a algum interesse americano. Eu já falei que o que eu acho mais engraçado nas crises que acontecem nos países é que sempre vem seguido dos embargos dos americanos. Olha, você não vai me vender isso como eu quero não. Olha, você não vai deixar isso aí pra mim não. Então eu vou proibir o mundo de negociar com você. E aí vem as crises, mas o povo, que eles maldosamente chamam de gado, diz: ah, mas isso aí aconteceu por causa do cara que era um ditador, por causa desse cara que foi burro nessa parte, errou aí. Tá certo, mas se o cara errou, por que não deixa os caras lá tranquilos? Simplesmente corta a ligação diretamente só com o país. Por que colocar o mundo todo na treta? Sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento que as pessoas normais não fazem. Porque elas vão lá pra faculdade pra aprender a escolher o seu lado e apoiá-lo, dependendo da doutrina que recebeu dentro dessas universidades. Não pensar livremente. Elas aprendem isso. Olha, eu tenho que ver aí como foi que aconteceu, como é que estava o mercado financeiro, como é que estava tudo isso, para eu escolher meu lado. É assim que eles aprendem. Nunca e jamais raciocinar em cima do fato em si. Então você, meu caro irmão, que já assiste o nosso canal, já sabe o que realmente acontece com o mundo, o sistema dominante que está aí, eu gostaria que você comentasse, porque o seu comentário reforça o conteúdo do vídeo. Às vezes a pessoa vai e bota o vídeo ali para rolar, mas ela não quer entender, aí ela fica lendo comentários. E ela lê um comentário de uma pessoa desperta, às vezes acaba chamando mais atenção do que o próprio vídeo em si. É por isso que eu digo que isso aqui é uma grande família. Além disso aqui ser dicas de vocês que me mandam, essa aqui mesmo foi do Gladys. Agradecer a ele aqui, um abraço pro meu irmão. Cada um que assiste esse vídeo, que dá like, que comenta, ele também faz parte do próprio conteúdo. Então eu fico muito grato com isso, tá certo? Então deixa aí, irmão, reforça o conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram, aos nossos queridos apoiadores também. E a gente volta amanhã, se o Criador permitir, e que Ele nos proteja nesse ano que está apenas começando e já está desse jeito. Fiquem todos com Deus, que Ele acompanhe vocês. Um abraço e tamo junto.